Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou bem, chegando agora, se mal cheguei em casa, né? Tô ainda ligando o computador, né? Ai. Localizando as coisas, mas tá tudo bem. Ai, ai. Procurando aqui a página da CNBB. Estou digitando aqui para ver se entra tudo. Entrou. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Acabou de entrar aqui a página da CNBB. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-no abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. O Evangelho de João é sempre um evangelho complexo, né? Ele é um evangelho voltado
para a comunidade dos cristãos. Então ele já não está mais querendo provar para as pessoas que Jesus é Deus. Ele já quer ajudar aqueles que acreditam que Jesus é Deus, que ele a refutar, a fortalecer a fé deles. E aí ele conta uma história. Bernardo, você está dizendo que isso não aconteceu? Estou dizendo que isso não é importante. Se era inverno, se era o pórtico de Salomão, se eram judeus, fariseus, saduceus, nada disso é importante. O que é importante? É o questionamento. Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Porque certamente mesmo os cristãos, aqueles que já acreditavam, eles tinham dúvidas, tinham dificuldade com a fé. Né? A fé não é uma coisa trivial. Né? É muito fácil eu acreditar que essa camisa é verde. Essa camisa que eu estou usando é verde. Porque eu pego um colorímetro, aplico ele e ele vai dizer, isso é uma cor verde. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Então, dizer que essa camisa é verde eu posso comprovar, basta eu pôr o colorímetro aqui. Mas a fé, ela existe sem prova. Crer é uma coisa, ter fé é outra. E aí é óbvio que mesmo aqueles que na época de João já eram cristãos, às vezes tinham dúvidas. E aí é que é muito interessante, porque Jesus diz assim, já-lo vos disse, mas não acreditais. Ô Marcela, boa noite, paz e bem. Ou seja, ele falou, mas eu já disse que eu sou o Messias. Você que não acredita. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Portanto, Jesus está falando que o que dá testemunho que ele é o Messias são as obras que ele faz. Né? Boa noite, paz e bem, diz a Marcela. Sabe, isso para a gente tem que ser muito claro. Jesus nos dá uma regra. As obras que ele fez dão testemunho dele. As obras que ele fez mostram que ele é o Messias. Na verdade, é muito interessante a gente pensar isso, porque a religião cristã, seja qualquer religião cristã que você professar, né? Eu sou católico, mas alguém que pode assistir a live pode não ser católico. Ela deveria se basear em atos concretos de conversão. Entender a fé apenas como um discurso, apenas como uma prática, vamos dizer, individual, individualista, é entender a fé de forma limitada. Observem bem, eu não disse que é entender de forma errada. Né? Essa pauta de divisão, esse esforço de divisão que as pessoas fazem, é muito ruim.
Ah, ou você vai no culto, vai na missa todo dia, ou você não é um bom cristão. Sua fé não está boa. Ou você comunga todo domingo, ou você não está bem de fé. Você não é um bom católico se você não comungar todo domingo. Sabe, pessoal, eu não acho que a gente possa rotular alguém como bom ou mau católico, porque a pessoa comunga ou não comunga, lê ou não lê a Bíblia, faz esse ou aquele ato de caridade ou não faz nenhum ato de caridade. Nós podemos dizer que existe uma compreensão da fé limitada. A pessoa ainda não atingiu uma compreensão plena da fé. Isso, pessoal, não tem nada demais. Porque eu vivo dizendo que a conversão é um processo, né? E é um processo difícil, custoso, demorado, cansativo. Ninguém vira um cristão lindo, maravilhoso, um católico perfumado, um batista brilhante, de uma hora para outra. Suspeita muito dessas pessoas que se autoproclamam pessoas especiais, né? Outro dia, uma certa autoridade norte-americana disse assim: eu vou chamar o Papa Leão para ele ver como a gente aborda os imigrantes ilegais aqui, para ele aprender a doutrina da igreja. Pessoal, isso é besteira. Isso é besteira. Ah, Bernardo, mas ele tem quantos anos de igreja? Tem 50 anos de igreja? Vamos dizer que ele tem mais 70 anos de igreja. Se ele realmente é um católico, ele sabe que o senhor da doutrina é o Papa. Então, ele não pode virar e dizer que ele vai ensinar a doutrina ao Papa. É a mesma coisa que eu vejo de vez em quando, é muito comum na internet. Tem um sujeito aí que fica fazendo vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, que tem uns 10 anos de convertido, que fica querendo corrigir os bispos. Os bispos estão errados. Bispo fulano fez isso, bispo fulano está errado. Por que ele está errado? Ah, porque eu li aqui nesse documento que eu li. Cara, você leu esse documento quantas vezes na sua vida? Você entendeu esse documento? Sabe, pessoal, as pessoas estão indo para um nível que é um nível absolutamente sem sentido. Acabou de tentar um spam falar comigo aqui. Eu vou dar um exemplo. Dom José Ionilton, o spam está ligando de novo. Ele quer realmente me atrapalhar hoje. Dom José Ionilton, na missa de lava-pés, meu Deus do céu, ele não para de ligar. Sai, bicho. Ele fez uma observação. Que a comunhão, ela não é só para ser adorada, ela precisa ser vivida na sua dimensão fraterna. E aí um bando de sujeito na internet começou a questionar o bispo.
dizendo que o bispo havia negado a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. E citava um ou outro documento citado errado, citado de uma forma distorcida, porque não entenderam o documento. E como eles não entendiam direito à fé, eles estavam se dando um direito que eles não tinham de fazer uma correção que não era devida. Mas Jesus deixa claro: as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. São as obras que dão o testemunho. Bernardo, mas a oração é muito importante, porque ela te dá força para dar testemunho. Ela te ajuda no discernimento de qual é o melhor testemunho. Ela te prepara para agir da melhor forma. Mas a oração em si não é uma obra. A comunhão é maravilhoso, mas comungar em si não é uma obra. Agora, se você se dispuser a levar a comunhão a uma pessoa doente, a uma pessoa presa, a uma pessoa que está trabalhando naquele dia e não pode ir à igreja, uma pessoa que está acompanhando um doente, você fez o bingo, porque você provavelmente foi antes na igreja, participou lá da celebração, assistiu à missa com todo cuidado, comungou, você fez aquela sua parte espiritual necessária para você, e dali saiu com uma obra, e é o que dá testemunho de você enquanto fiel seguidor ou seguidora de Jesus, é aquela sua obra. É a obra de se dispor a cuidar do outro. Na sua obra de ligar para uma pessoa que está sozinha, fulano está sozinho, eu vou ligar para essa fulana. Ajudar uma pessoa carente, fulano, como é que é? Está passando fome? Pega aqui, leva esse dinheirinho, compra um salgadinho. Ah, Bernardo, eu não quero dar dinheiro para ele. Tudo bem, então vai lá e compra o salgadinho para ele. Né? Eu, por exemplo, tenho falado, pessoal, durante a quaresma, não façam jejum. Não façam. Em vez de jejum, compre uma marmita com suco, ou com guaravita, ou com refrigerante, e dá para um miserável. Bernardo, mas eu não vou fazer o jejum? Não. O jejum é para você. Agora, o testemunho de num mundo individualista, num mundo que odeia os pobres, num mundo que quer que as pessoas miseráveis se ferrem, num mundo onde há prefeitos, vereadores e deputados querendo nos proibir de dar esmola ou alimento aos miseráveis, a sua obra na frente de todos de dar comida àquele miserável fala mais sobre Jesus e o reino dele, o reino dos céus, a terra sem males, né? A terra, a Jerusalém celeste, fala mais do que 10 jejuns. Eu outro dia falei isso, né? Se eu tivesse, porque outro dia me falaram que tem um telefone que custa, acho que é 12 mil reais, um celular custa 12 mil reais. E eu falei assim numa homilia, se eu tivesse 12 mil reais para jogar fora, se eu tivesse 12 mil reais que eu falasse assim, eu não sei o que eu vou fazer com isso, acho que eu vou queimar esses 12 mil reais porque eu não consigo nem ver esse dinheiro. Eu juro para vocês que eu não compraria um telefone. Eu compraria 12 mil reais em cesta básica e distribuiria. Sabe, pessoal, é muito mais bonito
Bernardo, mas tem gente que diz que você não pode ficar fazendo caridade e os outros vendo. Bom, primeiro que isso é uma má interpretação do Evangelho. Quando Jesus fala que quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, ele está dizendo que você não faça esse ato para ser elogiado pelos outros. Esse é o problema. Fazer a obra para parecer bonitinho, ganhar like na internet, joinha, coraçãozinho, me desculpa, não é isso. Essa não é a obra que você faz em nome de Jesus. A obra que você faz em nome de Jesus é aquela que você faz para aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa vulnerável, fraca, excluída, é Jesus. Você atingiu esse grau de espiritualidade, de ver no outro Jesus, de ver cada pessoa como Jesus olharia aquela pessoa. É por isso que ele fala: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem. Hoje, há muitos por aí com uma voz parecida com a de Jesus. Eles dizem, inclusive, que falam por Jesus, mas a voz deles não é a de Jesus. A voz deles é outra. É uma voz que fala de exclusão, de ódio. É uma voz que só fala de pecado. É uma voz que só fala de condenação. É uma voz que só fala de excluir, condenar, que só fala de hierarquias, de mando, de poder. Esses podem até parecer Jesus, mas não são Jesus. Não ouça essa voz. Ouça a voz daqueles que ensinam, mas que também realizam. Realizam obras de misericórdia, obras de cuidado, obras pastorais, obras de acolhimento e de inclusão. Não interessa o tamanho da obra. Você educar uma pessoa, você ser catequista de uma pessoa, ser catequista de 50, é a mesma coisa. É uma obra de caridade. Você distribuir uma quentinha ou 300 é obra de caridade. Você levar uma comunhão uma vez na vida a uma pessoa que precisa e levar 50 comunhões toda a quinta-feira por 10 anos é uma obra espiritual. Nós não falamos de quantidade. Nós falamos do ato, do amor materializado, da fé encarnada, da religião que vai ao encontro da pessoa excluída, marginalizada, ofendida, atacada. Essa era a obra que Jesus fazia em nome do Pai e que nós faremos em nome de Jesus. Amém? Bem, essa foi a reflexão de hoje. Provavelmente uma reflexão bem diferente do que vocês ouviram por aí, né? E eu acho que não tem nada demais, porque eu não me comprometo a fazer uma reflexão como todos os outros. Eu me comprometo
a fazer uma reflexão fiel a Jesus. E é o que eu entendo do Evangelho. Tá? Amanhã, quarta-feira, tem live às 19h30. Eu vou agora me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre, pela intercessão de São João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ô Giza querida, boa noite, paz e bem. Giza, você chegou na hora da bênção. Mas fica tranquila que já está no ar, você vai poder ver, tá? Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos.